Você é um leitor da Bíblia? Tem alguma curiosidade, alguma inquietação com o debate predestinação versus livre-arbítrio, com as questões apresentadas por calvinistas e arminianos? A Bíblia defende a predestinação coletiva, individual. A Bíblia é um livro que defende o determinismo ou o livre-arbítrio. Quem tem razão nessa questão, nesse debate? É possível que só um dos lados esteja certo, como cada um que está em um desses lados acredita, ou cada um tem a sua dose, a sua parcela de razão. Eu quero apresentar para vocês algumas referências bíblicas, e estou deixando bem claro que são algumas porque as referências são incontáveis, mas algumas das mais importantes que cada um dos dois lados usa para defender a sua posição. Então, de uma maneira geral, aquele que é chamado de calvinista, é óbvio que estamos falando aqui de um aspecto do calvinismo, porque Calvino escreveu muito, escreveu praticamente sobre a Bíblia inteira, mas estamos falando sobre a questão da salvação, em que o calvinista defende a ideia de que Deus, antes de todas as coisas, antes da fundação do mundo, predestinou quem se salvaria. E o homem não teria livre-arbítrio para se chegar a Deus, a não ser pela graça irresistível. E, de certa forma, isso faz, de certa forma não, de maneira clara, isso faz com que o ser humano não tenha a capacidade, a iniciativa de se chegar a Deus pelo seu livre-arbítrio, senão pela escolha prévia de Deus desde toda a eternidade. E o arminiano, por outro lado, entende que Deus quer que todo mundo se salve, ele manda a palavra para todos e se salva quem quer. Tá? Então, quem tem razão nessa questão? Claro que eu estou falando isso de maneira muito generalista, porque em cada um desses grupos você pode encontrar variações de ideias. Vamos lá. Primeira coisa, existe uma predestinação coletiva? O calvinista diz que sim. O arminiano também diz. E essa passagem da Bíblia diz o seguinte, Efésios 1, 4 e 5, olha só. Assim como nos escolheu, está falando de Deus, nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele para a adoção de filhos e tal. Então aqui tem uma predestinação que podemos dizer que é coletiva. Em 1 Pedro 2,9 também diz, vós porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, raça eleita. Então existe uma eleição coletiva. Agora, outro ponto, que aí começa a trazer uma certa divergência entre calvinistas e arminianos é, existe uma eleição, uma predestinação individual? Alguns arminianos vão dizer que não, que existe só uma predestinação coletiva, ou seja, Deus predestinou um grupo para se salvar, e quem está neste grupo se salva, no caso a igreja. E existem arminianos que até aceitam a predestinação individual, mas que ela é baseada no pré-conhecimento de Deus de quem aceitaria ou não a sua vontade. E o calvinista vai dizer não, existe uma predestinação individual e ela é baseada na escolha de Deus, na sua soberania, e Deus simplesmente escolhe uns e não escolhe outros. Existem passagens da Bíblia que falam de predestinação individual? Existem. Eu vou citar algumas para vocês. João 15,16. Jesus falando para os discípulos, não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós. Jesus escolheu os discípulos. Você pode falar, mas isso aqui é só uma escolha de Jesus, daqueles discípulos ali, para serem apóstolos. Tá bom, mas olha essa daqui. João 6,37. Todo o que o Pai me dá, virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. É uma predestinação individual. Deus escolhe pessoas para se chegarem até Cristo, e esses que foram levados pelo Pai não serão lançados fora. João 6,44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que o enviou não o trouxer. Então,
É Deus quem toma a iniciativa de levar o homem até Cristo. Em Romanos 9, eu vou ler aqui do 11 ao 16, olha, Romanos 9 é bem forte a favor dos calvinistas, hein? Se você é arminiano, calma aí que eu vou citar as passagens também que favorecem vocês. E não eram os gêmeos nascidos, ele está falando aqui de Jacó e Esaú. Nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela, a mãe deles, o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Que diremos, pois? Que é injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem eu tiver compaixão. Assim, pois, não depende nem do que quer, nem do que corre, mas de Deus usar da sua misericórdia. Ou seja, Romanos 9 é muito forte em favor da visão calvinista, porque ali está dito que Deus escolheu Jacó antes dos dois nascerem, antes dos dois fazerem qualquer tipo de obra, e que Deus tem misericórdia de quem Ele quer. E encerra-se a questão. E essa aqui de Apocalipse 17:8 é muito forte a favor do calvinismo, nós não podemos negar isso. Olha o que diz. A besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, olha, atenção aqui, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta, que era e não é, mas aparecerá. O que interessa aqui para o debate é, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Ou seja, o texto está dizendo que o nome da pessoa é escrito no livro da vida desde a fundação do mundo. Então é escrito antes dela nascer. Ou seja, se nos apegarmos a essas passagens, nós temos uma predestinação coletiva, temos uma predestinação individual e temos uma ênfase aqui de que Deus escolhe quem quer, rejeita quem quer, com base na sua soberania. Os calvinistas se apegam a esses e muitos outros versículos. Como eu disse, esses aqui são alguns poucos. Se você pegar um livro de teologia sistemática, vão ser dezenas de versículos. E o calvinista enfatiza a segurança da salvação, que a salvação não se perde, diferente do arminiano. Olha o que diz aqui. João 10, 28 e 29, Jesus falando, e eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão de meu Pai ninguém pode arrebatar. Ou seja, ninguém pode arrebatar as ovelhas de Jesus, nem da mão dele, nem da mão do Pai. Ok. O debate fecha-se aqui? Não. Existem só essas passagens que tratam da salvação? Não. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos ler agora as outras passagens. Vamos lá. Atos 17:30. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Quer dizer, nós teríamos um problema de contradição se Deus anunciasse a todos que se arrependam e, na verdade, já tivesse a listinha ali fechada de quem ele predestinou para se arrepender. Seria como eu convidar 10 pessoas para a festa e, na verdade, ter na minha lista ali de convidados, na porta de entrada, só 3. Seria uma contradição de caráter eu convidar todos, mas no final das contas, querer que só uma parte entre na minha festa. Mas vamos lá. Ezequiel 33:11. Diz-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos. Pois, porque é a vez de morrer, ó casa de Israel. Então, se Deus não tem prazer na morte do perverso ou do ímpio, em outras traduções, mas deseja que ele se converta, por que Deus teria predestinado essas pessoas à condenação? Alguns calvinistas vão dizer, não, mas Deus não predestinou ninguém para condenação, ele só
predestinou alguns para a salvação. O que no final das contas é a mesma coisa. Se ele predestinou de 10 pessoas, 3 para a salvação, indiretamente ele predestinou os outros 7 à condenação. Então, não há como a gente fugir disso de maneira honesta. A não sei se a gente fizer algum malabarismo que não resiste à análise minuciosa. Agora, olha essa passagem aqui. E ele, Jesus, é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Então, se Jesus é a propiciação, é a oferta, é a expiação pelos pecados do mundo inteiro, nós temos um problema com a ideia de uma eleição restrita a poucos ou uma parte de predestinados. Ou é em favor de todos, ou não é. Ah, ele morreu por todos, mas predestinou só alguns. É uma contradição óbvia, já que se ele morreu por todos e predestinou só alguns, no final das contas ele morreu só por alguns. Esse é o resultado real. E se tratando de um Deus onipotente, a gente não pode simplesmente ignorar esse fato. E aqui surgem as desonestidades intelectuais. Ah, mas ele, ele morreu pelos pecados do mundo inteiro, o mundo inteiro dos eleitos, ou os eleitos do mundo inteiro. Aí começa a desonestidade de muita gente que não admite a contradição. E essa daqui é uma das mais claras, a favor da visão arminiana, o qual, se referindo a Deus, deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, se Deus deseja que todos sejam salvos, por que ele predestinou só alguns para se salvarem? Deus faz aquilo que não deseja? Quer dizer, Deus tem uma contradição entre sua vontade e sua ação? Isso é um problema. Se a vontade de Deus é perfeita, por que ele agiria contra a sua vontade? Ah, mas todos aqui não são todos os homens, são todos os eleitos. Aí começa o show de horror de calvinista que não admite que passagens da Bíblia digam o que é o contrário do que ele está dizendo. E arminianos também cometem esse problema, esse erro. Em Hebreus 6, do 4 ao 6, nós temos uma passagem que é muito contundente contra a segurança da salvação. Que os calvinistas tentam dar uma distorcidinha para tudo ficar em harmonia, mas eu acredito que é muito complicado você negar essa verdade. Agora, segundo o meu entendimento, existem passagens da Bíblia que favorecem sim o que os calvinistas dizem, se bem interpretadas, como Romanos 9, Apocalipse 17, 8 e outras. Existem passagens da Bíblia que favorecem sim o que os arminianos dizem, como essas que eu acabei de ler. Então, quem tem razão? Existe uma tentativa dos arminianos de conciliar essas duas coisas. Como eu falei, uma das formas de tentativa é quando eles falam que existe só uma predestinação coletiva. Os calvinistas negam com razão, porque nós vimos aqui passagens que falam de uma predestinação individual. Aí o arminiano que reconhece a predestinação individual vai dizer, olha, eu tenho duas passagens aqui que vão explicar. Uma é Romanos 8, 29, que diz, porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou. O que o arminiano vai dizer aqui? Que Deus predestinou com base na sua presciência, no seu conhecimento prévio de que essas pessoas creriam em Deus. E citam também 1 Pedro 1,2 que diz, eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Isso é verdade? Olha, essas passagens não estão dizendo exatamente isso que o arminiano diz. Elas não dizem que Deus predestinou as pessoas que ele saberia que o aceitariam. Elas não estão dizendo. Essa presciência, esse pré-conhecimento podem ser outra coisa. Como, por exemplo, Amós 3,2, Deus diz a Israel, de todas as famílias da terra, somente a vós outros eu conheci. Quer dizer, o conhecer aqui em Amós, e Jesus também usa nesse sentido, não é conhecer de saber o que vai acontecer, é um conhecer de relacionamento, é um conhecer de proximidade, é um conhecer de
talvez até de uma intimidade espiritual. Então Deus conhece Israel no sentido de relacionar-se, de querer que Israel seja o seu povo. E ainda que não houvesse essas passagens, 1 Pedro 1,2 e Romanos 8,29 não estão dizendo que Deus conheceu o que essas pessoas seriam. Ele está falando da presciência de Deus, pode ser presciência de um monte de coisa. Inclusive essa presciência de conhecer de antemão no sentido de relacionamento. Então o arminiano não tem uma base muito boa aqui. Embora o versículo possa ser interpretado assim, mas ele não necessariamente está dizendo isso. Não é claro. Então o que acontece? Nós ficamos sem solução? Algumas pessoas acham que a questão predestinação e livre-arbítrio, determinismo, escolha, uma expiação limitada, uma expiação universal, ou uma eleição de alguns, ou uma vontade de Deus de salvar todos, alguns acham que isso não tem solução. Aí nós temos os calvinistas interpretando bem alguns versículos e distorcendo outros, e os arminianos interpretando bem alguns versículos e distorcendo outros. Existe um meio de conciliar? Eu não tenho certeza. Eu vou te dizer algumas coisas que eu acho que podem, e não é muito podem dar uma luz, tá? Uma hipótese, isso daqui é até uma hipótese mais calvinista do que arminiana, diz assim: a eleição de alguns salvaria mais pessoas do que se isso não tivesse sido feito. Quer dizer, Deus escolhe alguns para se salvar com base num critério que a gente não conhece, porque isso seria melhor do que Deus deixar na conta do homem. O escritor calvinista David Clarke, no seu compêndio de teologia sistemática, ele diz alguma coisa parecida assim, quando ele fala que se isso dependesse do homem, com pouco se salvariam. Ou na visão calvinista mais radical, ninguém se salvaria, né, por causa da depravação total. Uma hipótese que não agrada nem arminianos nem calvinistas. A pregação continuaria no mundo dos mortos para os não eleitos, né? 1 Pedro 3,19 diz que Jesus foi e pregou aos espíritos em prisão, e 1 Pedro 4,6 diz que o evangelho foi pregado aos mortos. É uma hipótese limitada, porque o fato disso ter acontecido não significa, segundo a Bíblia, que continua acontecendo. E uma terceira hipótese, que é um pouco associada à presciência de Deus, é uma hipótese que ficaria fora da Bíblia, que a gente dependeria mais da ciência. Hoje em dia, com popularização da física quântica, um Deus que está fora do tempo, quando ele expressa que predestinou, isso para nós é um predestinar. Mas para Deus não existiria nenhuma diferença entre presente, passado, futuro, tudo é um eterno já. Então ele destinou aquelas pessoas. Destinou com base em quê? Aí que a gente não consegue resolver o problema. Porque ou ele destinou por um critério que a gente nunca vai saber, ou ele destinou, né, na linguagem humana aqui do tempo passado, presente e futuro, predestinou, com base em um conhecimento de obras ou de fé que essas pessoas teriam. Aí a hipótese arminiana sendo ventilada novamente, ou simplesmente a gente não vai saber, nunca. Mas o que eu acredito é que é muito contraditória com inúmeras passagens da Bíblia a ideia de um Deus que escolhe alguns para se salvar, consequentemente outros para se perder, e ao mesmo tempo anuncia que ama todo mundo, que amou o mundo inteiro, que quer que todo mundo se salve e etc. Tá? Então eu não tenho uma solução para você, mas eu tenho uma convicção. Eu não posso ser desonesto e distorcer um bom número de versículos para eles concordarem, em geral, com a minha teoria. E talvez a resposta para isso esteja fora da Bíblia, esteja em conhecimentos que a ciência ainda vai nos trazer, ou quem sabe, na vida futura. Um grande abraço.